Imagine abrir um livro escrito há mais de 2000 anos e perceber que ele descreve, com precisão assombrosa, a vinda de um homem que ainda nem havia nascido. Um homem rejeitado, ferido, traspassado. Nascido numa vila esquecida, mas prometido desde o início dos tempos. Não são suposições. São palavras antigas, preservadas em pergaminhos, escondidas nos números, nos nomes, nos símbolos. Coincidência? Ou um código divino, deixado por um autor fora do tempo? Isaías, Miqueias, Daniel. Cada um, em épocas diferentes, falou dele. Séculos antes. Como se soubessem, ou já tivessem visto. Neste vídeo, vamos descobrir juntos as profecias que anunciaram Jesus. E no fim, você mesmo decidirá. Era apenas sorte? Ou prova de que o impossível se cumpriu, diante dos olhos da humanidade? Mas antes de tudo, prepare-se. Porque algumas dessas mensagens estavam escondidas desde o princípio. Centenas de anos antes do nascimento de Jesus, um profeta escreveu palavras estranhas e dolorosas. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos, ferido por causa dos nossos erros, castigado por causa das nossas fraquezas. Essas palavras estão em Isaías capítulo 53. Escritas cerca de 700 anos antes da crucificação. Ele fala de alguém que seria rejeitado pelo seu próprio povo, acusado injustamente, sofreria em silêncio e daria sua vida pelos pecados dos outros. Não há nenhum personagem da história de Israel que tenha cumprido isso, exceto Jesus de Nazaré. Quando Isaías escreveu, a crucificação ainda nem existia como forma de execução. Mesmo assim, ele descreve alguém traspassado. Coincidência? Vamos a outra profecia. O profeta Miqueias, também antes de Cristo, declarou: E tu, Belém Efrata, tão pequena entre as cidades de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar sobre Israel. Um detalhe quase invisível. Um rei, nascido na vila de Belém. Jesus nasceu exatamente lá. José e Maria só foram para Belém por causa de um decreto romano. Mas foi ali, naquela vila desprezada, que a antiga profecia se cumpriu, sem que ninguém percebesse. E agora, talvez a mais impressionante de todas. No capítulo 9 do livro de Daniel, o anjo Gabriel revela algo enigmático. Um cronograma profético. Um número de semanas proféticas, que indicaria quando o Messias surgiria, e seria morto, sem culpa própria. Se você contar os anos a partir da reconstrução de Jerusalém, como o anjo mandou, você chega justamente à época em que Jesus entra em cena, é reconhecido como Messias, e é crucificado. A precisão é impossível, a menos que alguém, fora do tempo, tenha revelado tudo. 3 profetas. 3 mensagens diferentes. 3 momentos históricos. Mas uma só figura no centro de todas elas. Jesus. E há quem diga que há mais, muito mais. Códigos ocultos nas letras hebraicas. Nomes escondidos em padrões numéricos. Palavras-chave que formam frases sobre um cordeiro que será morto. Coincidência? Ou um plano arquitetado antes da fundação do mundo? Mas há algo secreto nas Escrituras. Algumas mensagens sobre o Messias não estão visíveis na superfície? Estão escondidas, entre letras, números e padrões. Os antigos rabinos chamavam isso de sod, o segredo. Um nível oculto de revelação. Em Gênesis 1:1, por exemplo, a primeira frase da Bíblia, alguns estudiosos encontraram códigos com valores numéricos que formam a expressão: o cordeiro será morto. Como isso pode ter sido escrito milênios antes, por um povo que nem compreendia o conceito da cruz? E mais. A cada 50 letras no livro de Êxodo, aparece a palavra Torá. No Levítico, o centro da Torá aparece, YHWH, o nome de Deus.
como se fosse um centro simbólico, um eixo secreto apontando para algo maior. Coincidência? Ou intenção divina? Agora, pare e pense. Não é apenas o conteúdo das profecias que impressiona. É a precisão com que elas se cumpriram. Não uma ou duas, mas dezenas. O nascimento em Belém. A traição por 30 moedas de prata. Mãos e pés traspassados. Repartiram suas vestes. Sepultado entre os ricos. Ressuscitaria ao terceiro dia. Tudo já estava escrito. A probabilidade matemática de um único homem cumprir todas essas profecias é simplesmente inimaginável. Segundo estudiosos, seria como cobrir o estado do Texas com moedas de prata, marcando uma só, e pedir a alguém de olhos vendados que pegue exatamente essa na primeira tentativa. E ainda assim, aconteceu. Está tudo lá. No Antigo Testamento. E se cumpre no Novo. Como se um autor invisível estivesse por trás de cada detalhe. Um roteiro escrito fora do tempo. Com um único propósito: revelar o Messias. E será o que esse autor está escrevendo na nossa história agora? Tomara que coisas muito boas. Talvez você esteja assistindo tudo isso com desconfiança. Talvez com admiração. Mas uma coisa é certa. Há algo inexplicável aqui. Um fio invisível conecta profetas separados por séculos, em lugares diferentes, sobre impérios distintos. Mas falando de um mesmo homem. Eles não se conheceram. Não viram o que nós vimos. Mas escreveram, como se já soubessem. E tudo isso, antes que houvesse internet, GPS, estatística, ou até mesmo papel como conhecemos. Cada profecia é como uma peça de um quebra-cabeça. E cada pedaço aponta para Jesus. Um homem real. Que andou por vilas empoeiradas, ensinou sobre perdão e amor. Foi traído, morto e sepultado. Mas também, um homem que mudou o curso da história. A pergunta que resta é: isso tudo foi coincidência? Ou você acabou de ver um plano muito maior? Um código escondido na história, revelado lentamente. E escrito por um autor que conhece o fim desde o começo? Talvez, no fundo, você já saiba a resposta. Mas há algo ainda mais difícil de acreditar. Algo que desafia a lógica. Algo que nenhum outro líder religioso da história jamais afirmou com tamanha ousadia. A ressurreição. Porque se ele venceu a morte, então tudo muda. Nos próximos vídeos, vamos ao centro do mistério. A tumba vazia. Os testemunhos. E sinais. E a pergunta que ecoa há 2000 anos. Ele está vivo?